Em nome da APSER e em meu nome pessoal também, obrigado a todos pelo tempo que vocês reservaram para falarmos sobre um tema que está na ordem do dia. Tem a ver com o Regulamento Geral de Proteção de Dados e com a ISO 27701, que é uma nova norma publicada no ano passado pela ISO para dar resposta àquilo que são sistemas de gestão de privacidade de dados e de informação pessoal, que ao fim e ao cabo deve ser controlada e segura na rede, como acontece em ambiente normal em papel. Hoje vamos falar durante cerca de 30 minutos, vou tentar reservar 15 minutos no final desta apresentação para discutirmos alguns aspectos que vocês considerem necessários para a aplicação desta norma, ou dúvidas que possam decorrer daquilo que é a minha apresentação. Esta norma é uma norma certificável, estou aqui em representação de uma entidade certificadora, e como tal, na prática, o objetivo final da implementação das normas poderá ser a certificação. Nesse contexto, eu vou explicar um bocadinho o que é a aplicação da 27701 em resposta ao RGPD, falar um bocadinho dos pressupostos da 27701, como é que ela se relaciona com a 27001 e com a 27002, e em que medida é que podemos aplicar a 27701 na perspectiva de podermos dizer que estamos em conformidade com o RGPD. Na prática também o que se quer é chegar ao final e poder apresentar, peço desculpa que agora aqui saltou o ecrã para o que eu queria, apresentar o que é o processo de auditoria e de certificação, e nesse sentido também ajudar as organizações a poderem evidenciar às diversas partes interessadas que estão em conformidade com o RGPD. Tenho aqui uma breve apresentação, mas eu não vou perder tempo. Basicamente o que é importante perceberem é que eu sou o auditor da APSER, faço também ações de formação para a APSER em várias áreas, fundamentalmente faço auditorias em empresas e no setor de atividade ligado às tecnologias de informação. Já sou auditor de 27001, 20000, 22301, ISO 9001, todas sempre muito focado naquilo que são os aspectos da tecnologia e da segurança da informação. Eu vou-vos pedir, se quiserem colaborar nesta minha apresentação, para que isto não seja só um processo muito unívoco de comunicação, de poderem usar esta plataforma. Eu vou fazer 2 ou 3 questões ao longo desta apresentação para vocês poderem participar e dar a vossa opinião. Portanto, basicamente é só irem ao site polev.com e introduzirem o H Correia 999 e automaticamente, à medida que eu for avançando nos slides, vocês podem participar nas perguntas que eu for colocando, ou então poderão utilizar também o telemóvel através da SMS, enviando o código que vos for apresentado no slide para este número, e assim também podem participar em termos de respostas às questões que eu for colocando. Portanto, o que é que nós queremos aqui ajudar as organizações e ajudar todas as pessoas que tenham interesse nesta área é como é que vamos evidenciar que uma organização está em conformidade com o RGPD. O RGPD, nos seus requisitos e nas suas cláusulas, prevê, de facto, a existência de esquemas de certificação que possam comprovar que as organizações estão em conformidade com o RGPD. No entanto, até à altura têm aparecido algumas iniciativas mais nacionais ou até mais setoriais de desenvolvimento de referenciais que permitam fazer esta avaliação, mas ainda não tinha aparecido, digamos, uma norma internacional que pudesse, de alguma forma, dar essa visibilidade de uma forma mais efetiva, e a ISO, então, através inicialmente, ISO 27552, que mais tarde se veio a transformar na ISO 27701, tem uma resposta que pode ajudar as organizações a evidenciarem que estão em conformidade com o RGPD. Podia, então, agora que vocês rapidamente participassem nesta primeira pergunta que eu aqui tenho, perceber um bocadinho qual é o vosso nível de conhecimento ao nível da 27001 e da 27701, portanto, se já implementaram a norma, ou certificaram a 27001 ou a 27701, ainda há poucas certificações da 27701, portanto, na prática não é possível certificar a 27701 independentemente da 27001, portanto, quem queira
implementar e certificar a 27701, terá também que implementar uma 27001 e também em simultâneo a 27701. E a ideia era perceber aqui um bocadinho, em função destas perguntas, o público-alvo, como é que se está a comportar. Já começamos a ter as primeiras respostas, vocês podem ir acompanhando também, digamos, as reações. Portanto, basicamente, a maior parte já implementou 27001 ou certificou e está interessado na 27701. Muito bem. Então, nesse caso, estamos no seminário certo, no webinar certo, para podermos falar um pouco daquilo que serão os desenvolvimentos que serão que fazer sobre a 27001 para responder aos requisitos e aos controles adicionais que a 27701 traz para a privacidade de dados. Em primeiro lugar, é preciso ter em consideração que, quando estamos a falar de boas práticas, não estamos a falar de regulação. Portanto, quando falamos de ISO, falamos, ao fim e ao cabo, de um conjunto de instrumentos e de ferramentas que as organizações têm à disposição para aplicar um conjunto de boas práticas e que podem ser implementadas ou não em função daquilo que for a realidade das organizações. Quando falamos de RGPD, LGPD, CCPA, ou NIS, ou CIBERAC, estamos aqui a falar de lei, portanto, e aí não há alternativa. Tem mesmo que ser implementado, sob pena e risco de termos coimas e temos até multas e podemos ser até penalizados fortemente por via de não cumprimento dessa mesma legislação. Depois, dentro das normas, existem os chamados requisitos ISO, portanto, que são normas que, de alguma maneira, podem ser certificáveis e têm guias de orientação, que, ao fim e ao cabo, são apenas sugestões que podem ser usadas para implementar essas mesmas normas. O exemplo mais direto e mais prático para quem implementou a 27001 é a norma de requisitos é 27001, no entanto, depois para o anexo A, onde tem todos os objetivos de controle que a norma prevê, existe a 27002 que ajuda as organizações a perceber como é que podem implementar e desenvolver sistemas que deem resposta aos objetivos de controle que estão definidos neste mesmo anexo A da 27001. Também é importante ter em consideração que privacidade é diferente de proteção de dados. Portanto, o RGPD foca muito na questão de proteção de dados, não de privacidade. Onde nós vamos ter resposta à privacidade é na ISO 29100 ou 20151, onde iremos fazer, digamos, a análise de riscos relacionados com os dados a proteger e naquilo que são os aspectos de desenvolvimento de PIAs ou de PIAs para tratar, ao fim e ao cabo, os riscos associados a esses mesmos dados pessoais. E depois é preciso não esquecer que temos que falar daquilo que são os dados do sujeito, ao fim e ao cabo, aquilo que são dados pessoais e que são os bens que nós queremos proteger com a 27601. Proteção de dados também é diferente de segurança de informação. Portanto, na prática, a proteção de dados tem uma lógica de salvaguarda da informação em caso de necessidade de recuperação. Enquanto a segurança de informação vai muito mais além e tem muito a ver com aquilo que é, ao fim e ao cabo, a ISO 27001, na perspectiva de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informação e, dessa maneira, garantir, ao fim e ao cabo, que a informação do negócio está devidamente salvaguardada e disponível. Portanto, quando nós falamos de Personal Identifiable Information e dados pessoais, estamos a ter uma lógica que pode ser abordada no âmbito da ISO, no âmbito do RGPD ou até no âmbito do NIST, que é outro referencial americano para gestão de dados pessoais e que, na prática, podem ajudar todos eles a que nós tenhamos um sistema de controle dentro das nossas organizações, onde identifiquemos quais são os dados pessoais que são tratados em cada processo da nossa organização e estabelecer medidas de controle e identificar os tratamentos que esses mesmos dados pessoais têm dentro da organização e, dessa maneira, garantir que os mesmos estão devidamente protegidos e em conformidade com a legislação em vigor. Legislação em vigor que esta pode ser variável em função daquilo que é a aplicação dessa mesma legislação. Quando nós falamos de ISO, estamos a falar de um referencial que é internacional, portanto, que teoricamente, sendo aplicado em qualquer parte do mundo, vai utilizar o mesmo tipo de abordagem, inclusivamente sendo certificado, teoricamente também, qualquer organização que seja certificada de acordo com o referencial terá um sistema comparável em termos de cumprimento de requisitos
e de controles devidamente implementados. Quando nós estamos a falar de legislação, ela pode ser regional ou até nacional, dependendo daquilo que seja o seu grau de abrangência. Quando estamos a falar do RGPD, estamos a falar no âmbito regional, portanto, ao nível da Europa. Quando falamos da LGPD, já estamos a falar do Brasil, ou do NIST ou CCPA, estamos a falar dos Estados Unidos, ou no caso da BS 10.012 de 2019, que é também uma norma inglesa que pode ser aplicada no âmbito nacional do Reino Unido. Portanto, claramente, confidencialidade não é privacidade. E nós, às vezes, temos tendência a confundir um pouco estes dois conceitos. Na prática, a confidencialidade é garantir que a informação apenas se encontra disponível para quem está autorizado a acedê-lo. Este é o princípio básico da ISO 27001 num dos seus principais pilares, portanto, num dos 3 pilares previstos na 27001. A privacidade tem mais a ver com o que é pessoal, o que é íntimo, tem a ver com a vida privada, aliás, de acordo com o próprio significado que está no dicionário da primeira língua portuguesa. Portanto, quando nós estamos a falar de privacidade, estamos a falar de um contexto de confidencialidade, se calhar mais restrito, mais específico relativamente àquilo que é a informação das pessoas e da forma como as pessoas gerem o seu contexto mais pessoal e mais íntimo, ok? Então, o que é que, na prática, quando nós formos avançar para a 27701, vamos auditar? A 27701, tal como outras normas, tem necessidade de utilizar vários referenciais, portanto, não é por si só, não dá resposta. Aliás, eu já disse que é necessário pensar ou melhor, é necessário aplicar a 27001 para poder ser certificado ou alegar que temos a certificação na 27701. No entanto, para implementar um sistema de acordo com a 27701, teremos que olhar para a 27001 em termos de requisitos, devemos olhar para a 27002 em termos de código de boas práticas, até porque vamos ver que um dos anexos da 27701 endereça os controlos da 27002, na perspectiva de estender os controlos do anexo A da 27001. Poderemos ter necessidade de olhar para a 27018, que é um tema que nós amanhã iremos falar num outro seminário, tendo em perspectiva daquilo que serão os dados pessoais que possam estar em cloud. Não esquecer que hoje, cada vez mais, os dados são publicados ou estão guardados em infraestruturas que não estão propriamente no perímetro de segurança da própria organização e, como tal, poderão haver requisitos adicionais que tenham que ser postos em consideração, nomeadamente, por exemplo, no âmbito do RGPD, a questão dos dados pessoais relativamente a cidadãos europeus devem estar dentro do espaço europeu e, portanto, em função disso, é preciso também terem atenção a alguns requisitos que devem ter que ser tidos em consideração no âmbito dos dados que são colocados na cloud. Por outro lado, ao nível da privacidade, como eu já falei, temos a ISO 29010 que orienta aquilo que é um framework de privacidade, portanto, aquilo que será um modelo, de alguma forma, de gestão da privacidade, e depois temos a 20951 e a 134, que tem a ver com, ao fim e ao cabo, boas práticas associadas à gestão de dados pessoais e depois a análise de risco relacionado com esses mesmos dados pessoais. Não esquecer que, no âmbito da proteção de dados, tal como está definido, existem vários regulamentos e várias leis que podem ser aplicadas em função do contexto onde eu estiver a atuar e onde eu estiver a gerir esses mesmos dados. Por exemplo, organizações que hoje tenham infraestruturas tecnológicas que suportem dados pessoais em Portugal e no Brasil, terão necessidade de garantir que estão em conformidade com o RGPD naquilo que são os dados relativamente aos cidadãos europeus e alojados nas suas infraestruturas dentro do território europeu, mas também terão que ter em consideração aquilo que serão dados pessoais que estão alojados em infraestruturas que residam no país Brasil. Aqui eu fugi-me para o Estado, mas são vários Estados, portanto é uma confederação de Estados, e neste caso, na nação Brasil,
além de cumprir com o LGPD, terão que também garantir aquilo que serão direitos dos titulares dos cidadãos brasileiros à luz daquilo que o LGPD determina. Isto poderá ser expandido a todo um outro conjunto de geografias onde cada vez mais começam a existir regulamentos e leis específicas que pretendem proteger de alguma maneira os dados pessoais dos seus cidadãos. A estrutura da 27701 é uma estrutura comum à estrutura de outras normas. Esta norma ainda não está totalmente alinhada com aquilo que é a estrutura de alto nível de um sistema de gestão de acordo com a ISO, portanto, onde já existe uma estrutura de cláusulas que estão previamente definidas. No entanto, ela genericamente tem do capítulo 1 ao capítulo 3 as chamadas definições, depois tem no capítulo 4 o enquadramento daquilo que é a norma, depois tem requisitos no âmbito da 27001, que ao fim e ao cabo estende aquilo que é a 27001 para os aspectos da privacidade e também estende aquilo que são os controlos, que neste caso são da 27002, mas que correspondem ao anexo A da 27001, que também que também são estendidos nesses mesmos requisitos para a questão da privacidade. Não esquecendo, também existem ainda controles adicionais que são incluídos para as entidades que são processadores de dados, ao fim e ao cabo, são as entidades que funcionam como controllers, e também existem requisitos para entidades que possam funcionar como processors, ou como habitualmente se dizem na tradução para Portugal do regulamento, os ditos subcontratantes. Portanto, dependendo se a organização se posiciona como processador ou responsável pelo tratamento ou como subcontratante, poderão existir ainda um conjunto de controles adicionais que poderão ser aplicados no âmbito desta norma. Eu estou a falar um bocadinho depressa porque temos aqui um tempo bastante bem definido e eu não queria atrasar e queria deixar algum tempo para vocês também poderem exprimir as vossas dúvidas e as vossas questões. Entretanto, se quiserem ir colocando no chat alguma dúvida, alguma questão, também ajuda, que depois no final tentaríamos recuperar essas mesmas questões para tentar dar resposta a todas as pessoas que eventualmente tenham essas mesmas dúvidas. Portanto, existe depois ainda um conjunto de anexos, que vai do anexo A ao anexo F, que basicamente só vai complementar aqui da ligação que a 27701 tem com outros referenciais e de que maneira é que, inclusivamente, podemos mapear aquilo que são os requisitos da 27701 com o RGPD. Portanto, temos 10 cláusulas mais anexo. O anexo tem 14 cláusulas de controlo, com 35 categorias, portanto, que, de alguma forma, ligam aos 114 controlos, medidas da 27001. Portanto, a mensagem-chave da 27701 é que, na prática, onde for utilizado na 27001 a expressão Information Security, devemos começar a ler Information Security and Privacy. Portanto, na prática, o que nós vamos é... Há quem diga que isto é um quarto pilar da segurança da informação, que é a privacidade, mas na prática a privacidade não é verdadeiramente um quarto pilar, na prática estende um bocadinho o pilar da confidencialidade aos aspectos mais relacionados com a privacidade. A ideia é, então, eu tendo uma 27001 implementada, conseguir rapidamente evidenciar que estou em conformidade com o RGPD. Há um conceito na norma que é o customer, que ao fim e ao cabo é o sujeito à organização, no caso do responsável pelo tratamento dos dados. Este customer pode ser diferenciado. Portanto, na prática, se o responsável do tratamento dos dados pode ser também, no caso de ser um subcontratante, e ele próprio passa a ser ele o responsável do tratamento dos dados, portanto, sai ele o customer, e o subcontratante, no caso do subcontratante, em que, digamos, o próprio subcontratante que contrata o subcontratante acaba por ser ele o customer neste processo. Portanto, na prática, quando eu falo em customer na norma, se eu sou o sujeito ou a organização sobre o qual os meus dados vão ser tratados, então significa que eu estou a entregar os meus dados a alguém que é meu fornecedor. Portanto, eu funciono como cliente.
no caso de eu, enquanto responsável pelo tratamento, entregar esses dados a um subcontratante, então serei eu o customer desse subcontratante. Okay? O que é que muda, então, em termos de mapeamento entre a 27701 e a 27001? Portanto, como eu percebi que a maior parte das pessoas estavam familiarizadas com a 27001 e, de alguma maneira, o objetivo é avançar para a 27701, e aqui teríamos muitas horas para falar sobre aquilo que é necessário implementar, mas basicamente é dar-vos aqui alguns guias daquilo que será necessário ser implementado. Portanto, há aqui dois requisitos da 27701 que, de alguma maneira, vão ter que ser endereçados diretamente para a 27001, que tem a ver com o planeamento e o contexto. E já vamos ver em que medida é que isto vai impactar. Portanto, se vocês olharem do capítulo 4 ao capítulo 10 da norma 27001, eu diria que é no capítulo 4 e no capítulo 6 onde vocês vão ter que acrescentar alguma coisa para conseguir estar alinhados com os objetivos da 27701. Há aqui uma pergunta, eu já lá vou olhar para ela, mas se não conseguir durante a nossa apresentação, no final, com certeza que vou tentar responder. No âmbito da 27002, que acaba por impactar com a cláusula 6 da 27701, aí já vamos ter, de facto, um impacto muito mais significativo. Portanto, na prática, os objetivos de controle da 27001 têm praticamente de ser todos estendidos para dar resposta às questões da privacidade, e excetuando um único, que é a continuidade do negócio, que também temos uma sessão de sexta-feira para falar um bocadinho sobre os aspectos da continuidade do negócio ligados com a segurança da informação. Apenas o controlo A17 é que não necessita de ser alterado, pelo menos de acordo com a 27701, para que possam estar alinhados em termos de norma. Okay? Então, porquê a necessidade de nós olharmos para o capítulo 4 da 27001 para alinhar com a 27701? É importante porque, na prática, temos que olhar para a legislação que é aplicável. E os critérios legais passam a ser também critério fundamental para ter em consideração no contexto. Se eu atuo no mercado regional, se eu atuo no mercado global, terei que ter considerações diferenciadas naquilo que é o contexto e aquilo que serão os requisitos das partes interessadas, nomeadamente dos organismos reguladores que têm a ver com segurança de informação. Também, porventura, as expectativas e os requisitos podem-se alterar nos aspectos da privacidade. Quando nós falamos em segurança de informação, normalmente as organizações estão preocupadas com aquilo que é a informação mais ligada ao negócio, aquilo que são, ao fim e ao cabo, ativos de informação que tenham impacto nos seus clientes e que sejam valorizados pelos seus clientes. A partir do momento que nós começamos a falar de dados pessoais, temos que estender um bocadinho este conceito e, se calhar, por exemplo, quem tenha um acesso à informação de uma loja online, é óbvio que é importante garantir a confidencialidade dos dados que estão no âmbito certificado com a 27001, mas se eu começo a ter algum tipo de tratamento da informação pessoal, nomeadamente ao nível da criação de perfis dos utilizadores, se calhar aí eu tenho que ter outro tipo de preocupações relativamente àquilo que é as expectativas que as partes interessadas podem ter, inclusive a minha política de privacidade, ou a declaração de privacidade que eu tenho disponível na minha loja online tem que estar em acordo com aquilo que é os controles que eu tenho implementados na 27701. Reparem, eu não estou a dizer com isto que eu preciso ter uma 27701 para terem uma política de privacidade ativa no vosso site. O que eu estou a dizer é que, de alguma maneira, com a 27701, isso torna-se mais claro e passa a fazer parte de um conjunto de requisitos que, de alguma maneira, vão estar em alinhamento com aquilo que são os requisitos do RGPD. Depois, o âmbito do próprio sistema tem que ser estendido não só à parte da segurança da informação, mas também à parte de informação, da privacidade de informação que quero proteger no âmbito do meu sistema. A gestão do risco, além dos riscos tradicionais de negócio e associados aos ativos de informação
que a organização tem que proteger, não pode esquecer também aquilo que serão os riscos relacionados com a informação pessoal que acaba por ficar sobre sua alçada enquanto processador dessa mesma informação. Por isso, além daquelas metodologias habituais de tratamento de risco, que só podem ser preconizadas por normas como a 27005, cuja sessão seguinte o colega que vai fazer a apresentação julgo que irá apresentar, na prática nós aqui temos que olhar também para aquilo que são análises de risco relacionados com os dados pessoais e implementar os ditos PIAs, podendo utilizar as normas da família 29001 para esse efeito. Okay? Portanto, nós temos que implementar um sistema de segurança de informação pessoal, ao fim e ao cabo, um PIMS, que garanta que as políticas passam a incluir lógica também relacionada com dados pessoais, funções e papéis no sistema de gestão de segurança da informação que preveja também funções relacionadas com o tratamento de dados pessoais, como é o caso do DPO ou o EPD em português, portanto, o encarregado de proteção de dados, e ter em consideração, por exemplo, na formação e consciencialização, envolver também todos os tratamentos relacionados com dados pessoais. Isto é muito importante porque, de alguma maneira, eu tenho que estender alguns aspectos que na segurança da informação ficam um bocadinho mais esbatidos noutro tipo de lógica de segurança da informação, que deve também enfocar aquilo que são a proteção de dados pessoais e aquilo que são, ao fim e ao cabo, os requisitos que o RGPD ou as leis nacionais que eventualmente estejam a ser implementadas têm que ser cumpridas. A nível de gestão de suportes amovíveis, por exemplo, a referência aos data breaches, a encriptação, distribuição e segurança, que na prática também já existem na segurança da informação enquanto 27001, mas que tem que começar a ter também em consideração os aspectos relacionados específicos com o RGPD ou com o referencial que esteja a ser aplicado. A gestão de acessos, por exemplo, aqui na gestão de acessos há um requisito que é não voltar a repetir um ID de um utilizador, portanto, eu não posso utilizar IDs para o mesmo utilizador. Por exemplo, o Hermano Correia, se existisse numa organização e mais tarde aparecesse outro Hermano Correia, a organização teria que encontrar condições para diferenciar aquilo que foram as ações e os logs e os registros de eventos relacionados com o primeiro Hermano Correia em relação ao segundo Hermano Correia. Há muitas organizações que já não fazem isto, que não repetem IDs, mas isto passa a ser um requisito efetivo da 27701. E ter uma rastreabilidade mais efetiva aos utilizadores. A norma 27001 não fala na questão da rastreabilidade ao nível dos utilizadores, a 27701, ou melhor, deixa isso aberto, a 27701 torna isso claramente um requisito. Todos estes controlos que estão aqui indicados também têm que ser estendidos e ter em consideração a proteção dos dados pessoais. Já falamos dos registros de eventos, os dados de teste, por exemplo, não usar dados pessoais para testes, a gestão de incidentes, passar a cobrir na gestão de incidentes também os data breaches relacionados com dados pessoais e, no caso da conformidade, ter em consideração a legislação aplicável, a proteção de informação, etc. Okay? Onde é que vocês podem ir buscar ajudas para também complementar a implementação do sistema 27701? Existe uma norma específica, ou melhor, duas normas específicas relacionadas com a gestão de incidentes, a 27035 e a NIST CSP 800, que de alguma maneira ajudam a estruturar um processo de gestão de incidentes e de resposta a data breach. A gestão do risco, já falamos aqui na 27005, também a 31000 é uma norma de gestão de risco, aliás, a 27001 endereça para a 31000 um framework para implementar um modelo de gestão de risco, mas também existe o Risk Management Framework da NIST que pode ser aplicado. E não esquecer sempre que é importante a 27000 como vocabulário, às vezes para clarificar conceitos que nem sempre estão totalmente alinhados dentro da organização e ajuda até a perceber um bocadinho como é que devemos entender aquilo que são os propósitos da norma. Existe então um conjunto de guias para os responsáveis pelos tratamentos de dados ou pelos subcontratantes.
Na prática, o guia para os responsáveis pelos tratamentos tem aqui a definição do propósito, a base legal para poder fazer, digamos, o tratamento, a gestão do consentimento, como é que é garantido o consentimento, como é que eu aplico os PIAs quando necessário, os contratos estabelecidos para o tratamento de dados pessoais, nomeadamente com os ditos customers, e os direitos dos donos dos dados, ao fim e ao cabo, os direitos do sujeito relativamente à informação, aos dados para tratamento, a cópia dos dados e tratamento de solicitações. Portanto, basicamente, se nós olharmos para este capítulo da 27701, vemos aqui muito claramente um alinhamento com aquilo que são questões que o RGPD, de alguma maneira, indexa. Também, enquanto subcontratantes, temos aqui ainda, enquanto responsáveis pelos tratamentos, temos ainda o Privacy by Design e o Privacy by Default, que são, ao fim e ao cabo, também princípios que estão no próprio regulamento. O princípio da minimização dos dados, que é também um requisito do regulamento, a exatidão e qualidade, a anonimização e destruição, a partilha, a transferência e divulgação de dados pessoais, inclusive a referência à legislação internacional aplicável quando temos que transferir para outros países onde possam existir ou não acordos e reconhecimento por parte da União Europeia como países seguros para a transferência de dados pessoais de cidadãos europeus. Aqui, enquanto subcontratantes, temos então a referência ao RGPD também, enquanto obrigações, temos os acordos e contratos, ao fim e ao cabo, a determinação dos meios e os fins para os quais o responsável pelo tratamento nos passa os dados para que nós façamos os tratamentos que sejam indicados, a questão do marketing e publicidade, conflitos de interesse ou conflitos legais, também temos o Privacy by Default e o Privacy by Design, fecheiros e bases de dados temporários, ao fim e ao cabo, se eu recebo informação do responsável pelo tratamento, o que é que eu faço a essa informação, quando acabar os meus tratamentos, o que é que eu devo fazer em relação a essas bases de dados, como é que eu faço a transferência e destruição de dados pessoais, a transferência entre jurisdições, que às vezes também são importantes, e pedidos de divulgação enquanto ator na cadeia de garantia de segurança relativamente ao tratamento de dados. Portanto, num data breach que possa ocorrer sobre informação que está ao cargo de alguém responsável pelos tratamentos, nós, enquanto subcontratantes, podemos ser chamados também para participar no esclarecimento do que poderá ter sido esse mesmo data breach. Portanto, o anexo A tem os objetivos para os responsáveis pelos tratamentos. Portanto, nem todos os objetivos de controle e controles dos Estados neste anexo têm de ser incluídos na implementação, tal qual como na 27001 poderão existir exclusões e as exclusões terão que ser justificadas na declaração de aplicabilidade. Na prática, a declaração de aplicabilidade, que vocês já conhecem da 27001, vai ser estendida com os controlos inerentes ao anexo A da 27701 e ao anexo B da 27701. Ao fim e ao cabo, depois aqui temos então aquilo que são os controlos que vocês vão ter que implementar para dar resposta à 27701. Okay? O anexo B é aplicável para quem se posiciona como subcontratante, ao fim e ao cabo, como processador de informação. Da mesma lógica, nem todos os controlos são obrigatórios, podem existir exclusões e estão também aqui indicados quais são esses mesmos controlos. Depois temos aqui a referência aos restantes anexos, que já não são tão significativos em termos de importância para a implementação, a menos que temos a 27018, caso seja interessante. E não sei se, entretanto, já começaram a responder. Ok, se calhar sim. E a pedir agora rapidamente que vocês me dissessem se consideram que a 27701 é útil para a evidência da conformidade com o RGPD. Já vi aqui algumas respostas, não sei se já toda a gente respondeu, se entretanto se antecipou, se calhar para acelerar e para dar tempo de colocar questões. Ok?
Pronto, mas claramente, pelo menos ninguém diz que não, o que significa que poderá ser um caminho interessante para que efetivamente possam avançar com uma eventual certificação ou pelo menos uma implementação de acordo com a 27701. Estamos a 10 minutos do nosso objetivo. Depois, eventualmente, no final eu posso dar o resultado, mas observava-se uma tendência para a aplicação da 27701. A certificação, à partida, é um processo relativamente simples para quem já tem a 27001 implementada. Na prática, o que se deseja é que numa auditoria de 27001 seja feita, digamos, a extensão à 27701. Quem não tenha a 27001 implementada ou certificada, nesse caso, terá que fazer em simultâneo uma auditoria 27001 e 27701. Na prática, é emitido um certificado, caso possa ter condições para ser certificado, é emitido um certificado 27001 acreditado e um certificado 27701 ainda não acreditado. Isto porquê? Porque há aqui um problema de conceito básico relacionado com o RGPD. O RGPD diz nos seus artigos 42 e 43 que os serviços de certificação devem ser baseados na ISO 17065, que é uma norma ligada à certificação de produto ou de serviço. Não é uma norma ligada aos sistemas de gestão. Essa é a 17.021 para a qual as entidades certificadoras se podem acreditar. Portanto, isto é natural que venha a acontecer algum esclarecimento em relação a isto e que, eventualmente, o processo de acreditação para a 27701 possa também ser feita no âmbito da 17.021, porque, efetivamente, é a norma que deve ser usada para esse efeito, em termos de acreditação. Portanto, a auditoria é integrada com a 27001. Tem aqui algumas fontes de informação, onde podem ainda ir buscar, alguns deles já fomos falando. Também tem aqui alguns serviços que a APSER tem disponibilizado no âmbito da certificação e eu agora, se calhar, aproveitava estes 8 minutos finais para nós podermos conversar aqui um bocadinho sobre as questões que foram colocadas. Eu vou começar pelas primeiras questões. Se quiserem, entretanto, ir colocando questões adicionais, estejam perfeitamente à vontade. Portanto, perante uma análise GAP, como devemos quantificar o nível de maturidade, com base na 27001, os controles adicionais do controller e o processor. Portanto, numa análise de GAP, se estivermos a fazer uma análise de GAP orientada a uma 27001 mais 27701, temos que entrar em consideração com todos os controlos. Portanto, quando eu vou analisar os controlos da 27001, tenho que também olhar para aquilo que são a extensão da 27701. Sem querer entrar em prescrição da forma como nós podemos fazer um gap analysis, eu na prática poderei fazer dois gaps, não é? Eu posso fazer um gap relacionado com a 27001 e depois adicionalmente fazer um gap relacionado com a 27701, porque isto também pode ser progressivo. Quem esteja a implementar um sistema 27001 e 27701 ao mesmo tempo pode ser um desafio significativo, dependendo um bocadinho do âmbito que vier a escolher. Agora, eu diria que será sempre sensato, se calhar, fazer um gap analysis do controle total, mas separando aquilo que possam ser aspectos mais relacionados com a 27001 e outros mais relacionados com a 27701. Não sei se isto responde à questão. A APSER faz certificações de auditores 27701. Tanto quanto eu sei, ainda não. Na prática, o que a APSER tem estado a fazer é olhar para os seus auditores da 27001, capacitá-los para poder fazer auditorias 27701. Inclusive já há processos de certificação em curso da 27701. Julgo que ainda não existe nenhuma empresa certificada 27701 pela APSER, mas pronto, de alguma maneira isso pode ser um caminho, vai depender um bocadinho também daquilo que seja à procura, não é? Relativamente aos dois gaps, pode ser enganador? Pode, é verdade, mas isso também depois caberá no enquadramento do próprio relatório ou na transmissão daquilo que é as diferenças ou aquilo que ainda falta fazer para dar resposta a cada uma das normas, ser mais esclarecedor. Mas sim, concordo que pode ser enganador o facto de estarmos a ver em separado. Até porque há coisas que dificilmente se pode ver em separado, porque uma depende da outra, não é? No caso, a 27701 depende da 27001.
Muito bem. Não sei se há alguma questão, alguma dúvida, alguma... Eu sei que isto foi um bocadinho acelerado, mas acho que era importante, pelo menos, ficarem com uma noção do que é a 27701. É evidente que a APSER tem informação nesta área e pode, de alguma maneira, também ajudar-vos a prepararem-se melhor para a implementação deste referencial. A ideia que queria deixar em termos finais é que terem presente que existe um referencial já internacional que de alguma maneira responde à questão de proteção de dados pessoais, portanto não fica só por aquilo que é a segurança de informação no seu global, e que pode ser uma boa maneira de evidenciar às várias partes interessadas que o sistema de gestão de segurança de informação implementado cobre também aspectos relacionados com a segurança dos dados pessoais. Já existem algumas entidades certificadas 27701, não há muitas. Uns dos primeiros que quiseram avançar nesta área foram os provedores de serviço em cloud. Portanto, para dar confiança às suas partes interessadas que, ao colocarem os seus dados pessoais ou os dados pessoais dos seus clientes na sua infraestrutura, estavam efetivamente garantidos aquilo que são os direitos enquanto responsáveis pelos tratamentos ou subcontratantes em termos de tratamento desses mesmos dados. Onde posso encontrar apoio para a implementação da 27701? Assim, existem vários consultores no mercado que podem dar essa ajuda, nos quais eu eventualmente também me incluo humildemente, mas teoricamente eu diria que organizações que já tenham experiência na implementação da 27001 ou experiência naquilo que é auditoria e consultoria na área da 27001 poderão ser parceiros para a implementação de um sistema 27701. É importante ter sempre aqui a vertente da norma nacional ou do referencial regional que vamos usar para a aplicação da lei, não é? Portanto, o conhecimento do RGPD e o conhecimento do LGPD ou de outras normas, de outras leis nacionais que possam ser importantes para a evidência da conformidade nesses mesmos países, pode ser relevante na implementação do processo. Portanto, eu diria que seria a combinação destas duas competências enquanto conhecimento de normas de gestão ligadas à segurança da informação e privacidade de dados e também aquilo que é os requisitos legais associados à gestão e à garantia aos titulares dos dados que os seus dados estão devidamente protegidos. Estamos quase a terminar, faltam cerca de 1 minuto e 20 e poucos segundos. Não sei se há alguma questão que queiram acrescentar. Se não, ficam aqui os contactos. Portanto, tem aqui os contactos meus e da APSER para aquilo que eventualmente precisarem. Eu julgo que esta sessão está a ser gravada, inclusivamente por mim não haverá qualquer problema que esta apresentação seja disponibilizada às pessoas que estiveram presentes. E resta mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade